inorgânicos são todas as substâncias formadas por átomos ou moléculas de pelo menos dois elementos diferentes e que não possuem carbono em sua estrutura, formando cadeias ou ligados ao hidrogênio. Mas afinal, onde são os compostos inorgânicos nos centros urbanos? Os compostos inorgânicos podem ser observados em vários momentos do nosso cotidiano nos centros urbanos, uma vez que eles estão presentes em diversos aspectos da nossa vida cotidiana e na infraestrutura das cidades. Os principais locais onde os compostos inorgânicos são observados são: bem, o primeiro lugar onde podemos observar os compostos inorgânicos nos centros urbanos é no abastecimento e tratamento de água. Compostos inorgânicos, sais minerais, levando como, por exemplo, magnésio, sódio, cálcio, eles estão presentes na água potável que é distribuída para a população, além de estar também no seu tratamento. Bem, o segundo lugar onde podemos observar os compostos inorgânicos nos centros urbanos é na infraestrutura e na construção das cidades. Materiais feitos por compostos inorgânicos como vidro, cimento, aço, eles estão muito presentes nas nossas construções dia a dia. Vemos o exemplo em pontes, estradas, edifícios e nas infraestruturas críticas que são presentes nas cidades. E isso dá durabilidade e mais força para essas construções. Em terceiro lugar, temos a energia e a eletricidade. As centrais elétricas da cidade frequentemente utilizam de compostos inorgânicos como carvão e gás natural para gerar energia para as cidades. Além disso, baterias que alimentam muitas coisas do nosso cotidiano são formadas de compostos inorgânicos. Em quarto lugar, nós temos a poluição ambiental. Infelizmente, compostos inorgânicos também estão presentes nesse fenômeno tão recorrente nas cidades. Emissões de óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e metais pesados provenientes de veículos são muito comuns liberados na atmosfera, causando a poluição do ar e diminuindo a qualidade de vida dos cidadãos. É importante gerenciar esses compostos de maneira responsável, visando minimizar os impactos negativos, como a poluição, na vida do cidadão. Oi gente, bom dia! Agora eu vou explicar um pouco sobre as chuvas ácidas. Bom, a chuva ácida é uma precipitação em forma de água que possui baixo pH. Normalmente as chuvas possuem um pH de 5,6, que é o considerado normal, mesmo sendo ácido. O pH é uma escala para medir a acidez das substâncias, e abaixo de 7 já é considerada uma substância ácida. Mesmo que a chuva seja considerada ácida, não tem nenhum prejuízo para a natureza ou para a saúde humana. O que acontece para que a chuva se torne ácida é o acúmulo de poluentes na camada de atmosfera. Geralmente os compostos são formados por óxidos, e quando eles entram em contato com as moléculas de água, eles formam assim a chuva ácida. Bom, agora eu vou explicar a formação da chuva ácida. A chuva ácida é formada a partir da reação dos óxidos presentes nos gases poluentes com as gotículas de água que se encontram em suspensão na atmosfera. Nesse processo ocorre a formação de compostos ácidos. Como a gente mesmo estudou para a última prova, os óxidos em reação com a água formam ácido. Então, no momento que acontece a precipitação e a condensação e a precipitação, a chuva ácida, ela é depositada em cima das cidades, vegetação e superfícies aquáticas. Em função disso, a chuva ácida também pode se chamar de deposição ácida. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a composição da chuva ácida. Ela é composta principalmente pelo ácido sulfúrico e ácido nítrico, que eles são formados a partir da reação da água com os seguintes elementos: o óxido de enxofre, que a sua emissão pode ser dada naturalmente pela decomposição de matéria orgânica ou por atividades vulcânicas também. Ela também pode ser dada por meio da queima de combustíveis fósseis, geralmente em processos industriais. E também os óxidos de nitrogênio, que são derivados da queima de combustíveis fósseis e emitidos por outras fontes também, como fumaça de cigarro, e pode se dar também por processos naturais, como as descargas elétricas. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Tchau! Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é eutroficação ou eutrofização dos rios. Bom,
é um processo decorrente da acumulação de matéria orgânica proveniente pelos esgotos ou pelo desenvolvimento das águas. De modo resumido, consiste no acúmulo de matéria orgânica em ambientes aquáticos, especialmente ambientes onde a água é pouco movimentada, como em lagos, rios e represas. Tal situação resulta em mau odor e aspecto turvo à água. Bom, a eutrofização pode ser original ou antrópica. Sobre essas duas origens vou falar um pouco. A eutrofização natural. Ela é produzida pelos próprios elementos da natureza, ocorrendo de forma espontânea e lenta. Já diferente da eutrofização antrópica ou artificial, que ela é provocada pelo homem e tem como principal causa a poluição das águas, falta de saneamento, acúmulo de lixo doméstico, despejo de influentes nas águas e uso de fertilizantes que contaminam o lençol freático. Isso tudo ocorre de forma rápida. Bom, diferente do que a gente já falou sobre a eutrofização natural. Agora, eu vou deixar o Dave falar para vocês um pouquinho de como ocorrem as consequências desse processo. Bom, agora eu vou falar sobre como acontece o processo de eutrofização. Primeiro, a gente vai ter um aumento dos nutrientes no meio aquático. Depois, com esse aumento dos nutrientes, a gente vai ter um número maior de algas microscópicas e cianobactérias aparecendo. E aí, quando elas vão se reprocriando, né? vão surgindo mais e mais, e aí a gente vai ter o acúmulo delas na superfície. O que isso vai acontecer? Ela vai impedir a passagem de luz, que vai evitar a fotossíntese e vai também impedir as trocas de gases. Bom, como consequência, a gente vai ter a morte de plantas e de peixes também. E aí o que vai acontecer? Os decompositores aeróbicos que precisam de oxigênio, eles vão decompor os organismos ali que não estão mais vivos e aí vai gastar um pouco do oxigênio que restou. E aí a gente vai ter mais mortes de algas, né, e de organismos vivos, acelerando mais ainda o processo de eutrofização. Por fim, a gente vai ter a decomposição anaeróbica, que é a decomposição sem a necessidade de oxigênio. E aí o que vai acontecer? Por conta desse processo, a gente vai ter um forte odor exalando do ambiente aquático. Bom, como consequência disso tudo que eu falei, a gente vai ter a redução da quantidade de oxigênio dissolvido na água, o que vai causar a morte de peixes e organismos vivos. Também a gente vai ter o pH da água alterado, a redução da biodiversidade da área afetada, o aumento exagerado de algas e plantas aquáticas, a liberação de gases coloridos desagradáveis, a gente vai ter a redução da pesca na área do local afetado e vão ter o surgimento de toxinas que pode ser nociva à saúde humana e, por fim, vai ter que ser gasto muito dinheiro na hora do tratamento da região afetada. Após essas explicações, a gente entendeu um pouco de onde está a química inorgânica no nosso dia a dia, principalmente nos centros urbanos. E agora, para tornar isso um pouco mais divertido, a gente vai ver uma experiência sobre a eutrofização dos rios feita pelo Davi Meira. Bom, agora vamos apresentar os materiais. Temos a fita, água, 2 copos, um pedaço de pão e também um corante. Bom, para começar o experimento, a gente vai colocar algumas gotas do corante azul nos copos, para facilitar a nossa visualização aos efeitos do experimento. Bom, agora a gente tem que colocar água nos copos e começar os processos reais do experimento. Bom, agora nós vamos adicionar dentro de um dos 2 copos pedaços de pães, para assim fazermos o nosso experimento. Para finalizar, é necessário que a gente tape os copos com a fita, para que realmente faça efeito o nosso experimento. Então, após finalizarmos, esse foi o resultado inicial do nosso experimento, mas esperamos um tempo para que faça esse efeito e aconteceu isso. Bom, o porquê isso ocorre e o que isso tem a ver com a eutrofização dos rios? Eu vou explicar isso para vocês agora.
Bom, podemos ver pela diferença das fotos que a solução tomou um tom transparente. Isso ocorre por conta da decomposição do pó. Bom, nesse processo de decomposição, ele consome o oxigênio dissolvido e libera gás carbônico. Então podemos ver que o corante só vai ser azul na presença do oxigênio. Processos como esse ocorrem em processos de eutrofização dos rios, e por isso que às vezes vemos muitas águas turvas.